Oi, gente. Um momento muito importante. A PEC pelo fim do 6x1, do Jornada de Trabalho 6x1, foi protocolada. E Érica Hilton e outros deputados e representantes do povo de esquerda estão se reunindo aqui, fizeram uma coletiva de imprensa para deixar claro que quem está do lado do trabalhador vota pelo fim do 6x1. E eu já venho falando sobre isso há muito tempo. É muito importante que a esquerda paute esse tipo de debate, porque isso joga a direita, né, e a extrema-direita, que tem parte da classe trabalhadora que eles seduziram, contra eles. A classe trabalhadora vai perceber que a extrema-direita representa os interesses do empresariado. Infelizmente, grande parte da classe trabalhadora não tem essa clareza. Vamos ver o pronunciamento de Érica Hilton e vamos comentar sobre o projeto de lei finalmente protocolado. Vamos lá. Essa é uma coletiva de imprensa para dizer que a PEC, o Movimento VAT, a Câmara dos Deputados segue sim olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós estamos nos debruçando para que esse texto caminhe, para que ele possa percorrer aqui na casa. Me perguntaram se eu já havia falado com o presidente Hugo Motta. Eu ainda não consegui falar com o presidente Hugo Motta. Acho que essa conversa também não vai ser possível antes, né, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo. O texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, o PEC está protocolado, o empenho será colocado agora nesse momento, algumas conversas com lideranças prévias já ocorreram, precisamos entender a definição da presidência da CCJ, conversar com o presidente Hugo Motta e temos certeza que talvez esse ano será um ano de trabalharmos duramente em cima dessa proposta. É muito importante que se cobre coerência de muitos parlamentares dessa casa que ainda não assinaram a PEC e que já se manifestaram alguns publicamente contra a PEC. É muito importante que esses parlamentares que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, passam o dia fazendo isso aqui em plenário, que então tenham coerência, se de fato estão preocupados com a classe trabalhadora e com a situação econômica do povo brasileiro, incorporem essa luta do fim da escala 6x1. Que não haja hipocrisia por parte da oposição. A segunda coisa, conversamos com Érica Rick, nós vamos procurar o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho, para que o governo também manifeste um apoio decidido a essa pauta, nos ajudando, inclusive, a conseguir os votos necessários para aprovar a PEC. Excelentes os pontos aí do Guilherme Boulos. Tem que ter o apoio do governo. Isso é muito importante. Um apoio decidido do governo. Outra coisa, é fundamental que a votação seja aberta, não pode ter negócio de voto secreto, para com isso. E que esse pessoal que luta contra a classe trabalhadora seja exposto pelo seu voto. É óbvio que uma discussão sobre uma proposta de emenda parlamentar, não é? De emenda da Constituição, desculpe, de emenda da Constituição, ela vai ser alterada. Pode ser que seja aprovado algo como 5x2 ou jornada de trabalho máxima de 40 horas, de 38 horas e não de 44 horas, que é o que a nossa Constituição hoje permite. Mas aí vai forçar a direita a se posicionar. E a gente sabe que muitos membros da direita têm rabo preso com o empresariado e vão votar contra. E é importante expor essa gente, mostrar para a classe trabalhadora desse país que foi enganada pela extrema-direita, porque parte da classe trabalhadora, isso é muito importante entender, eu estou falando agora como historiador, a extrema-direita sempre seduziu setores da classe trabalhadora. Sabem por que o nome do movimento lá na Alemanha era nacional-socialismo? Por que o nazismo tinha nome de nacional-socialismo? A palavra socialismo foi colocada para seduzir a classe trabalhadora. O movimento libertário sempre foi
o movimento dos anarquistas, dos socialistas libertários. Nos Estados Unidos, a extrema-direita de lá, uma direita anarcocapitalista, pegou o nome libertário para si, porque sabia que a palavra libertário, de defesa da liberdade, era uma coisa que tinha adesão nas classes trabalhadoras. Percebam como a estratégia da direita se apoderar de palavras para poder infiltrar e conseguir apoios dentro da classe trabalhadora. Nós temos que expor eles pelos que eles realmente são, pelo que eles realmente defendem, e não as ilusões que eles vendem, e não as mentiras que eles vendem. Esse é um aspecto muito importante desse debate, dessa luta pela diminuição da jornada de trabalho, porque a luta deixa de forma evidente de que lado cada um está. Vocês sabem, aprovar a PEC é uma maioria qualificada. Não é um processo fácil. Exige articulação. E o apoio do governo, o governo encampando como uma pauta sua também. Essa pauta é muito importante para que a gente consiga garantir os votos aqui nessa casa. Exatamente. Ali vocês estão vendo, além da Érica Hilton Rique Azevedo, do Movimento VAT, o Lindenberg Farias, vários deputados, Tarcísio Mota, né? Estou vendo a Jandira Fegali ali, Érica Cocai, muitas outras pessoas. É muito importante essa luta, gente. É muito importante. O Brasil não pode deixar de discutir esse tema. E aí, Érica, você tem que mobilizar conosco todos os setores. Para discuti-lo é proibido proibir. Todo mundo tem que dar uma opinião. E esse Congresso precisa se dar conta que um país das dimensões do nosso, do tamanho do nosso, essa PEC é uma das matérias mais modernas e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir e nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta que diz respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Viva o fim da escala 6x1. Nenhuma cidade, nenhum país funciona sem o trabalho daqueles que estão jogados na exaustão da jornada 6x1. Se os porteiros pararem, se as caixas de supermercado pararem, se os motoristas de ônibus pararem, a cidade para. São esses trabalhadores que fazem o Brasil, são esses trabalhadores que fazem a cidade acontecer. E são esses que estão sendo abandonados pela atual legislação brasileira e pelo poder público. Por isso, essa não é uma demanda de um grupo político, de uma corrente política, sequer da nossa esquerda, que historicamente está ao lado dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores elegem cada um e cada uma dos deputados e deputadas dessa casa, seja do seu campo ideológico que for. É hora da gente se unir para garantir o direito desses trabalhadores. Eu trabalhei muito tempo como operadora de telemarketing e sei bem o que é não poder ir ao banheiro, o que é não poder almoçar, o que é poder ter que juntar isso com outro trabalho para poder, no final do dia, ter algum dinheiro para poder garantir o sustento de casa. Não é razoável que hoje uma mãe não possa ver seu filho acordado nem um dia da semana. Não é razoável que aquele atendente da farmácia, que todo mundo precisa dele, chegue em casa, saia de casa com o filho acordado, gaste 2 horas de transporte, dormindo, volte com o filho dormindo e ganhe ainda mal com a dificuldade de sustentar a sua casa. Essa é uma pauta fundamental para a saúde mental dos trabalhadores, mas também, eu concluo com isso, para a produtividade desses trabalhadores. As nossas prioridades. Com certeza. Eu acrescentaria aí que tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Muito monstruosa acontecendo em grandes corporações que estão sugerindo até que os seus trabalhadores usem fraldas para não ter que ir no banheiro. Grandes corporações fazem isso em vários países do mundo. É muito grave esse tipo de coisa, gente. Vamos ouvir Lindenberg também. Esse ano são a votação dessa PEC 6x1, contra a escala 6x1. Eu quero aqui parabenizar o movimento Vida Além do Trabalho, vereador Rique do Rio de Janeiro, a você, Érica, dizer que as nossas prioridades tiradas pela bancada é contra a escala 6x1, isenção de imposto de renda até R$5 mil, com a cobrança dos super ricos, e a pauta da defesa da democracia sem anistia. Então quero aqui dizer o seguinte, né, Jandira está aqui representando o PCdoB, Tarcísio, dizer que nós vamos caminhar juntos,
quero dizer também, como falou o líder do governo, conte comigo para todo o diálogo que for necessário com o governo federal. Vocês conseguiram protocolar essa PEC por causa das ruas, por causa da movimentação nas redes. Foi o povo. E é o povo que vai aprovar esse projeto. Parabéns! Hoje é um dia de vitória do povo nesse parlamento com essa PEC. Muito obrigado. Excelente fala de Lindenberg, também Talíria é excelente, enfim. E é isso aí, gente. Esse é um momento muito importante. E eu considero esse momento um momento de inflexão para a esquerda para compreender uma coisa importante. A esquerda precisa de projetos como esse para poder colocar a direita e a extrema-direita em seu devido lugar. Em colocar eles contra a parede. Colocar eles numa situação desconfortável. Isso é muito importante para a conscientização das pessoas. As pessoas perceberem quem é que está do lado da classe trabalhadora. Quem é que está do lado apenas de um empresariado que quer a hiperexploração. Esse tipo de debate é fundamental. E é fundamental que outras propostas, que outras ideias nesse sentido sejam implementadas. Mas agora é hora de discutir diminuição da jornada de trabalho. E a diminuição da jornada de trabalho é uma coisa antiga na luta da esquerda. Tem um texto de Marx, um discurso, em que ele comemora a diminuição da jornada de trabalho no século XIX, que tinha uma jornada de 16 horas, ele comemora a redução para 12 horas. Para 12 horas, e ele reconhece que é uma redução insuficiente, mas foi o que foi possível na época dele, no século XIX. E que era importante a luta pela diminuição da jornada de trabalho. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Se torna membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, em que nós, inclusive, um curso explora justamente, ajuda a compreender o pensamento político de Marx. Esse curso, assim como os outros, os links estão no comentário fixado. E se você gosta muito do que a gente faz, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.